Olá, estamos aqui para apresentar a contextualização do projeto institucional estratégico relacionado à gestão de riscos. Eu sou Dirceu, chefe da Divisão de Governança Institucional do TRT 21. Estou aqui com Cíntia e vai se apresentar. Olá, eu sou Cíntia, servidora da Divisão de Governança Institucional e gerente do projeto responsável por instituir e implementar políticas de gestão de risco no âmbito do nosso tribunal. Nós fizemos uma breve apresentação, que faremos a projeção agora, para que possamos tratar os principais elementos da gestão de riscos e também apresentar as principais entregas do projeto de implementação da gestão de risco no âmbito do TRT 21. Então, quando a gente fala de riscos, a gente pode sempre pensar prevenir ou remediar. O risco, ele pode ocorrer. Quando nós tratamos o risco, nós temos a oportunidade de identificar com antecedência a possível ocorrência de um problema. Quando não tratamos o risco, o problema, ele aparece quando ele já é real. E aí, muitas vezes, já com danos irreversíveis. Então, quando tratamos riscos, a gente pode prevenir a ocorrência de algum problema. Exatamente isso. No outro contexto, nós temos a estratégia institucional que nós utilizamos um plano para chegar de uma posição que nós estamos para atingir os objetivos ou cumprir nossa missão institucional. Então, o plano, ele avalia uma situação hipotética, futura. E, na realidade, o que ocorre é que nós temos mudanças de cenários, mudanças de situações e incidentes no percurso da execução desse plano, que são exatamente estes riscos ou os eventos que causam impacto negativo na execução das nossas atividades. Tudo isso está envolto em incertezas. Tá? Então, por isso é que nós precisamos ter uma metodologia para avaliar essas situações e fazer um tratamento prévio e ter planos alternativos para enfrentamento dessas situações. E onde o tribunal está? Nós colocamos aqui um slide importantíssimo, porque nós temos algumas percepções no nosso dia a dia de trabalho de que nós não estamos nos expondo excessivamente a riscos, por falta de controles, por falta de uma atividade que avalie essas situações danosas. E, por outro lado, nós temos situações em que percebemos que nós temos controle demais em algumas atividades que, de fato, não geram ou não têm riscos relevantes agregados a essa atividade. Então, existe um desperdício e uma situação de desperdício de recursos em determinados processos. Então, o que nós buscamos com a gestão de risco é esse equilíbrio, é ter um controle proporcional ao risco a ele relacionado. Então, o pior risco é aquele que não é conhecido. Nós precisamos conhecer o risco, precisamos categorizá-lo, dimensioná-lo e elaborar um tratamento para que ele possa ser devidamente tratado. Ao longo dos anos, nós verificamos, e é muito nítido, da evolução dos direcionadores, das resoluções, recomendações e orientações dos órgãos de controle e os órgãos superiores, os conselhos em especial, como a gestão de risco vem sendo tratada. O TCU, há muitos anos, já cobra das instituições, dos órgãos públicos, que tenham tratamentos de risco, ou seja, gestão de riscos associada a alguns processos que foram considerados críticos. E aí nós trouxemos apenas uma relação de algumas recentes resoluções de 2015, que trata da Estratégia Nacional de TIC, que sempre vem puxando essa matéria já há algum tempo, de forma mais inovadora. Temos a Estratégia da Justiça do Trabalho, recentemente aprovada pelo CSJT,
e alguns outros normativos, mas gostaríamos de destacar essa resolução que foi a mais recente, que trata da governança das contratações, que é a resolução CNJ 2347 de 2020. Ela demonstra a evolução da maturidade deste tema pelos órgãos de controle. Então ele traz de uma forma muito objetiva a aplicação desta matéria numa política de extrema relevância, que é a política de contratações. Então, no artigo 5º, essa resolução fala que são considerados instrumentos de governança em contratações públicas o plano de tratamento de riscos do macroprocesso de contratação. Então, para se ter um plano, tem que ter todo um trabalho prévio de identificação, de avaliação e de tratamento. Também no artigo 29, traz que compete aos órgãos do Poder Judiciário, no qual certamente nós estamos incluídos, estabelecer normativos internos que definam as atribuições, competências e responsabilidades dos dirigentes, incluindo a responsabilidade pelo estabelecimento de políticas e procedimentos de controle interno necessários para mitigar os riscos. E, por fim, no artigo 30, também fala que compete aos órgãos do Poder Judiciário, quanto à gestão de risco nas contratações, estabelecer as diretrizes e a metodologia para implantar a gestão de risco nas contratações. Então, isso aqui é só um exemplo de um aspecto, uma área que foi recentemente regulamentada, que é a área de contratações, mas isso se aplica na área de tecnologia da informação e comunicação, na atividade jurisdicional, na atividade de controle, em várias outras atividades nós temos direcionadores e a gestão de risco permeia todas as atividades em todas as áreas da instituição. Só acrescentar que a importância realmente da gestão de riscos, no relatório de gestão, que é o instrumento de prestação de contas, nós temos um capítulo dedicado exclusivo à gestão de riscos. Na nova regulamentação do relatório de gestão do ano de 2020, novos itens foram acrescidos nesse capítulo de gestão de riscos. Bem lembrado, Cíntia. Também recentemente teve duas resoluções do CNJ que trata da auditoria interna, a resolução 308 e 309, que fala explicitamente que o plano de auditoria deve considerar os riscos para a definição das ações a serem contempladas no plano. Então, ainda no capítulo 30, ela fala que os órgãos do Poder Judiciário assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão em contratações, em todos os níveis da organização, tenham acesso tempestivo à informação quanto aos riscos. Para ter informação, nós temos que ter todo um tratamento, aos quais está exposta a organização, inclusive para determinar questões relativas à delegação de responsabilidades, se for o caso. Então, mais uma vez, se coloca de forma muito objetiva, muito clara, a necessidade de termos uma metodologia, uma política de gestão de risco em todas as atividades relacionadas à contratação. Então, colocamos aqui apenas alguns itens que a importância da gestão de risco como auxílio, como ferramenta de auxílio à tomada de decisão, nos parece ser uma das principais importâncias, uma das principais características da gestão de riscos, é auxiliar a tomada de decisão, a priorização das iniciativas, dos projetos baseados nos riscos, contribuir para aumentar a probabilidade do alcance dos objetivos estratégicos, essencial, agregar valor mediante a melhoria dos processos organizacionais e tudo isso gera uma melhoria da imagem institucional que é visualizada por meio dos indicadores de desempenho externos ou estratégicos dos órgãos de controle e dos órgãos superiores. Que contém, né, de seu itens específicos em relação à gestão de risco, né? Vale salientar esses indicadores. Exatamente. Esses indicadores, eles avaliam também objetivamente qual o nível de maturidade de regulamentação e de aplicação da gestão de risco nas instituições. E aqui, só para ter um outro contexto da importância de implementar, é que mais da metade dos tribunais regionais do trabalho já possuem uma política de gestão de riscos regulamentada e uma outra parte está em elaboração e apenas 1/3 dos tribunais não tem uma política de gestão de riscos regulamentada e implementada. Então, mostra a necessidade de nós
avançarmos nessa temática. E aí, Cíntia vai poder colocar a questão de alguns conceitos gerais que serão importantes para o entendimento da matéria e, consequentemente, a análise da minuta de regulamentação que nós estamos propondo. Certo. Quando nós falamos em riscos, dentro da gestão de riscos, ele pode ser definido como um evento incerto, com causa conhecida ou não, e possível impacto negativo no alcance de objetivos. Por exemplo, um evento indisponibilidade do PJE. Ela é causada por quê? Por um ataque cibernético, tendo como consequência a paralisação total da prestação jurisdicional, ou seja, o impacto. Um exemplo bem simples do que é a definição de riscos. A gestão de riscos é o que, então? É a área de conhecimento relacionada às atividades coordenadas para dirigir e controlar a organização no que se refere a riscos. E a estrutura de risco foi definida no âmbito do nosso tribunal como conjunto de componentes que fornecem diretrizes, planos, responsabilidades, recursos e processos organizacionais para a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e melhoria contínua da gestão de riscos. Ela é formada pelo quê? É composta pela política de gestão de riscos e a metodologia de gestão de riscos. Que, por sua vez, é formada pelo glossário, que contém os termos técnicos da gestão de riscos e os processos organizacionais, governar a gestão de riscos e gerir riscos. Então, esse projeto ele foi apresentado pela Divisão de Governança Institucional e ele objetiva instituir e implementar a política de gestão de risco no âmbito do TRT. Quem demandou isso foi o Comitê de Gestão de Riscos, que foi instituído por este ato, o TRT 21 de 2020, e que contempla nas suas atribuições a apresentação desta política para aprovação pela alta administração, possivelmente em resolução do Tribunal Pleno. Neste projeto foram utilizadas algumas fontes de referência importantes e que balizaram todo o desenvolvimento da metodologia e a proposição da regulamentação. Então, são normas da ABNT, são referenciais do TST, manuais do TCU, que já vem tratando isso há muito tempo, e glossário do módulo Risk Manager, que é vamos dizer assim, um manual de boas práticas que trata disso aí, da gestão de riscos corporativos. Essas referências são as referências mais técnicas, digamos assim, mas vale salientar que nós fizemos um benchmarking e utilizamos também várias políticas dos outros tribunais regionais de trabalho e outros órgãos também. Nos auxiliaram nas definições e nas escolhas das entregas que foram realizadas no projeto. Bom, em relação às entregas... Pois não, fale, sim, fale. Não, em relação às entregas, né, nós já entregamos e aprovamos com o Comitê de Gestão de Riscos o glossário, que nada mais é a relação dos principais conceitos relacionados a essa matéria, a matriz de gestão de risco que a gente vai apresentar na sequência, que ela define as faixas de nível de risco e apetite, as categorias, que é o agrupamento de riscos com características semelhantes, a minuta da regulamentação da política também foi entregue, e nós estamos trabalhando nos processos organizacionais relacionados à gestão de riscos. A matriz de riscos, ela é um documento que nos ajuda a classificar o nível daquele risco, em função do produto entre a probabilidade e o impacto. A probabilidade varia de raro a praticamente certo e o impacto de insignificante a catastrófico. Quando nós relacionamos essas duas coisas, quando nós multiplicamos uma pela outra, nós teremos os níveis de riscos que variam de muito baixo a muito alto. E com essa classificação do nível de risco, a gente vai ter, nessa matriz de risco, o apetite a riscos. Ele define a atitude
perante o risco, do gestor de riscos, define a forma de tratamento daquele risco e define como deverá ser a aceitação e comunicação de cada risco exatamente em função dessa classificação, de muito baixo a muito alto. Então, a categoria de risco, que foi outra entrega do projeto, ela apresenta o agrupamento dos riscos que possuem características similares. Nós lá temos a definição de probabilidade que vai do praticamente certo, mais provável, ao raro. E também lá nós encontraremos as categorias de risco classificadas, né, como segurança das pessoas, segurança das informações, segurança do patrimônio, continuidade, conformidade, imagem, estratégia e orçamento, e nós vamos relacionar ao impacto. O impacto varia de insignificante a catastrófico. A última entrega do projeto são os processos organizacionais de governar a gestão de riscos e de gerir riscos, que deverão mostrar o passo a passo as atividades, os papéis e as relações entre as atividades desses dois fluxos. Exatamente, o projeto encontra-se nessa fase de caracterizar, diagnosticar e implementar esses dois processos. Para facilitar o entendimento de todo este processo, nós vamos apresentar um exemplo fictício relacionado ao índice de disponibilidade não programada do PJE. Então, o evento é um descumprimento de uma meta de 2020, uma meta estratégica de TIC, que é avaliada por esse indicador. Então, qual seria a causa deste evento? A falta ou falha de recursos computacionais. Qual o impacto? A paralisação parcial da prestação jurisdicional. Então, com este impacto, nós entramos naquela matriz e identificamos que se trata de um impacto que tem gravidade nível 3. E a probabilidade, também na matriz, verificamos que também tem probabilidade nível 3. Com esta análise de risco, né, isso aí faz parte da atividade do analista, de fazer esta análise. Então, analisando os riscos, verificamos que a categoria relacionada ao risco é de continuidade e o nível do risco, que é exatamente como Cíntia falou, a multiplicação entre a gravidade e a probabilidade, atingiu um indicador médio, porque ficou em 9 e, comparado lá na matriz de risco, nós identificamos que se tratava de um nível médio. Então, esta é a análise do risco que é feita pelo analista. A partir daí, é feito um tratamento do risco, que se direcionou pela matriz para haver uma mitigação do risco, que ela é avaliada pela matriz de risco e pelo apetite ao risco. Perfeito. Então, a partir da avaliação do risco, que já foi direcionado na matriz, existe um processo de tratamento e um plano de tratamento que, no caso deste exemplo, é a aquisição de mais recursos computacionais para mitigar o risco. Né? Então, esta é a atividade do gestor de risco, que, como o Cíntia falou, está sendo direcionado para o secretário de TIC. Um exemplo fictício também pode estar relacionado ao retorno ao trabalho presencial durante a pandemia. Então, qual a causa que nós colocamos? A pessoa doente do coronavírus nas instalações do tribunal. Então, tem um servidor, um magistrado, uma parte, um usuário da Justiça do Trabalho contaminado nas instalações do tribunal. Qual a causa relacionada a este evento? A falta de vacina e redução do distanciamento social. Qual o impacto? Perda de vidas, adoecimento, perda de vida, no caso. Então, o impacto que nós avaliamos, a perda de vida, ele é um impacto catastrófico, é o mais alto nível. Classificado, só um parênteses, lá com a categoria segurança das pessoas. Sim. Então, perda de vida na categoria segurança das pessoas, ela é catastrófica. Perfeito. E qual a probabilidade de acontecer? Neste momento, em que ainda há um nível de contaminação
elevado, pelo histórico de mortes, ele foi avaliado como provável. Então, observe que a avaliação do risco ela depende muito da situação momentânea. Então, por isso é que os riscos eles têm que ser avaliados sistematicamente e reavaliados sistematicamente, os eventos, porque eles mudam de contexto a depender do tipo de evento. Então, feita a análise de riscos, como o Cindy falou, na categoria de segurança das pessoas, e analisada, fazendo o contexto de impacto e probabilidade, se chegou a um nível de risco alto. Então, para isso, se requer um outro tipo de tratamento, que é mitigar o risco, mas precisa ter uma atuação de instituir um plano de retomada em fases, obrigando as pessoas ao mínimo necessário, afastamento, todo esse tratamento que a gente está vivenciando. E para isso, como o nível de risco é muito alto, quem gerencia este tratamento é a própria presidência. Então, é o presidente do tribunal, como membro da alta administração, que deve tratar deste risco. Então, a última entrega do projeto é a minuta da regulamentação, que foi feita para o Comitê de Gestão de Riscos, e este encaminhará para a alta administração para análise, aprovação e procedimentos cabíveis relacionados à sua regulamentação definitiva. Então, concluímos essa breve exposição do que a gente entende por gestão de riscos institucionais e dentro do contexto do projeto estratégico, para que facilite o entendimento aos membros dos colegiados e aos servidores e magistrados que se depararão em breve com esta temática e que possa auxiliar na condução das suas atividades. Como gestora do projeto, espero ter ajudado na compreensão desses conceitos básicos e vamos seguir nesse grande desafio, que é implementar a gestão de risco no âmbito do TRT, com a certeza de que colheremos bons frutos. Obrigada e até a próxima. Obrigado e até a próxima.